decisão unânime, inclusive quanto à tese. Está encerrado este julgamento. Senhor presidente, eu só queria fazer uma observação que Vossa Excelência, no início, noticiou o número de recursos sobre estados. Sim, eu vou... Não, eu quero até aproveitar, depois que Vossa Excelência anunciar. Nós estamos, com este caso, resolvendo 2.396 processos sobre estados. Vejam, Vossas Excelências, a importância da repercussão geral. E desse instrumento. E aí, eu ontem recebi um ofício, no fim da tarde, em relação a um recurso extraordinário que versa sobre questão penal. E, então, eu me deparei com uma questão que deve nos levar a alguma reflexão. Há vários recursos extraordinários com repercussão geral relativo a questões penais que estão sobrestados e que estão na iminência da prescrição daquela questão penal. Eu talvez tive interesse de desenvolver algo semelhante ao que há no Código de Processo Penal, quando o processo está suspenso por falta de citação do réu que desapareceu do distrito da culpa, fica interrompida a prescrição, mas isso nós não podemos aplicar analogicamente, até porque é contra o réu. Vossa Excelência me permite, é que aí nós podemos realmente tá na lei, né? pensar como está suspenso o processo que retrata a persecução criminal, nós podemos pensar na suspensão do prazo prescricional, porque prescrição não deixa de ser uma pena considerada inércia, e não se pode cogitar da inércia do Estado acusador. Mas aí até caso. Já aconteceu interessante, mas foi bom Vossa Excelência enfocar. Eu acho que até porque, presidente, já há poucos dias atrás, na segunda turma, o ministro Theory, como presidente, haverá de se lembrar, eu suscitei uma questão porque tinha sido levado por um dos colegas o julgamento de uma matéria que estava sujeita à repercussão geral. E lá se decidiu exatamente que, em razão desse sobrestamento poder gerar ou a continuidade de prisão de alguém que, portanto, ficaria em situação indefinida, que era basicamente o caso que aqui está, de se decidir sobre, que acabou vindo da prisão domiciliar do advogado que não tiver, em local que não tivesse sala. E então se resolveu que ia se tocar o julgamento e acabou tendo o julgamento mesmo estando sobre repercussão geral e estando, portanto, sobrestado. Mas o que o ministro Celso de Mello encaminhou e nós acatamos era que não se poderia esperar indefinidamente o julgamento pelo plenário, porque no caso de matéria penal, se há o caso da liberdade de uma pessoa. Então, acho muito válida a lembrança. Quanto à prescrição, a meu ver, não há o risco, né? O ideal seria afetar... O prazo não continua a correr. Estando sobrestado o processo? Sim, estando sobrestado o processo. Por quê? Porque se eu tomo a prescrição como algo a combater a inércia, e eu não posso cogitar da inércia do Estado acusador, não há prescrição. Nós poderíamos afetar uma questão... Uma tese que ainda não foi discutida mas é uma tese, talvez, que possa ser enfrentada. Ministro Barroso, vejo que Vossa Excelência tomou... Porque o ministro Marco Aurélio está afirmando, e eu acho que, como sempre, com uma grande dose de razão, ou pelo menos como algo que merece uma reflexão aprofundada, é que, estando o processo sobrestado, porque foi apontado para a repercussão geral, a prescrição não corre. Não corre. Mas isso não decorre de lei. Mas eu concordo com Sua Excelência e acho que essa é uma questão conceitual. A prescrição é um tipo de sanção para uma inércia. Isso. Se não há inércia, não pode ser aplicada a sanção. De modo que eu acho que é uma construção conceitualmente precisa. Mas eu noto, desculpe interrompê-lo, ministro, nós temos, por enquanto, não temos nem lei sobre isso e nem uma decisão judicial. Mas é uma decorrência, presidente, é uma decorrência do próprio Instituto. Talvez devêssemos declarar talvez isso. Da aplicação analógica do 366 do Código de Processo Penal. O que se tem no 366 do Código de Processo Penal? Que, citado o acusado por edital,
não constituindo advogado, ficam suspensos o processo, e aí se tem a suspensão do processo, sobrestamento é suspensão, né? E também o prazo prescricional. Mas será que em matéria de direito penal se permitiria uma analogia em malamparte? Não na verdade, presidente, porque decorre do próprio Instituto da Prescrição, como ressaltado pelo ministro Luiz presidente, eu que recebi. Eu recebi dar consequências à inércia daquele que, podendo realmente atuar, não atuou. No caso, o Ministério Público representando o Estado acusador. Vamos procurar trazer um caso. Eu tenho um caso. Vossa Excelência traz e nós o que houve? Na hipótese, a repercussão geral foi reconhecida, o processo foi sobrestado, e aí cada um tem a sua metodologia, processo sobrestado. Uns devolvem, outros deixam parado no gabinete. Esse foi devolvido e o tribunal devolveu para o Supremo dizendo, olha, julga porque vai prescrever. Aí Vossa Excelência devolve dizendo... Aí eu vou suscitar essa questão de ordem e vou trazer o plenário. De ocorrer a prescrição. Vamos enfrentar essa matéria, que é uma matéria muito interessante. É importante o plenário. É importante o plenário decidir. Se nós podemos aplicar analogicamente o preceito do Código de Processo... Não seria nem analogia. Não. Sim, enfim, pela lógica do sistema, Vossa Excelência. Pela lógica e pela natureza do Instituto. O Instituto da Prescrição. Hoje nós vamos discutir isso no eleitoral. Quer dizer, se não julgar as contas em 5 anos, está prescrito. Agora, o que significa julgar as contas? No meu modo de ver, iniciar o julgamento das contas e um colega pedir vista, está julgando as contas. Além de ter que julgar no mesmo dia. O ministro Teori Zavascki está fazendo assim umas feições um tanto quanto céticas. Você vai ao Tribunal de Contas, entra lá, mas depois até julgar... Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Não, na hora. Não. Vamos aguardar. Não. O caso. Pois não. Pois não. Bem, se algum colega tiver um caso desses e quiser apresentar à presidência, eu darei prioridade, porque acho que essa é uma questão muito séria. Sabemos se, enquanto sobrestado, porque está sob o regime da repercussão geral, se corre ou não a prescrição em matéria criminal. E talvez em outra também, não é? Não só criminal. Pois não. Eu chamarei 4 mandados de injunção